Vocês estão me ouvindo bem? Muito bem. Estamos sim. Está tudo em ordem. Boa tarde, minhas amigas, meus amigos do canal Resistentes. Eu sou Cláudio Passos. Hoje é dia 21 de fevereiro, uma sexta-feira chuvosa, no Sudeste principalmente. São 17 horas e 32 minutos. Eu sou Cláudio Passos. Vamos conversar com Jaqueline Muniz e hoje tendo a alegria, o prazer e a honra de ter na nossa roda um dos maiores jornalistas do Brasil, o senhor Paulo Moreira Leite, com o qual eu tenho profunda admiração. O convidei aqui para participar dessa conversa, ele aceitou e nos encheu de alegria. Paulo, muito boa tarde, obrigado por ter aceito o nosso convite. Passo para você fazer sua saudação inicial aqui para o nosso público. Boa tarde, eu estou muito feliz de um dia tão importante, tão dramático, né, da vida brasileira. Nós temos aqui uma autoridade, no melhor sentido da palavra, para nos ajudar a compreender esse descalabro que está acontecendo com a segurança pública, do qual hoje a cidade de Fortaleza assim, é o símbolo nacional. E vamos aqui, ainda bem que nós vamos ter tempo para perguntar muito, para discutir muito com uma pessoa que é tão franca e tão honesta nas suas avaliações. Muitíssimo bem. Endosso as palavras do Paulinho, faço minhas as palavras dele. Jaqueline, uma alegria ter você de novo. Conversamos há uma semana atrás, mas esse tema é tão explosivo que nos fez buscar você de novo para tratar justamente dessa questão que o Paulo Moreira Leite colocou, crise nas polícias militares, especialmente no Ceará e na Bahia, por coincidência governos do PT, mas não só, temos mais outros tantos estados com rebeliões. Enfim, você é a pessoa mais adequada para tratar desse assunto com a gente. Passo para você fazer suas saudações iniciais. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Bom, primeiro, um prazer estar de novo com vocês. Depois eu fiquei sabendo que esse canal aqui é tudo de bom, não é porque é o Cláudio que está aqui conduzindo. Muitas pessoas, colegas, gente que eu não via há muito tempo, falou, pô, te vi lá no programa. E que legal, esse canal é um canal que atinge, portanto, né, um público interessante. Tal. Queria também agradecer a oportunidade desse diálogo direto com o Paulo, a quem eu acompanho, né, na sua trajetória. Vi alguns programas assim, bastante contundentes, eu diria bem power, né? O que é ótimo. Né? Me diverti muito com o seu senso de humor, né? Com a sua ironia crítica, e, né? Achei muito legal. Bom, eu sou Jaque, eu sou antropóloga e cientista política, tem 25 anos que eu pesquiso e estudo organizações de força, em especiais as organizações policiais no Brasil e na América Latina, né, onde eu dei aula nas academias de polícia de quase todo o Brasil, fiz uma tese de doutorado sobre isso e tive a felicidade, ou o desafio, não sei como é que a gente chama, de ser uma mangueira, de tentar traduzir os meus trabalhos acadêmicos e científicos no âmbito dos estudos policiais e de segurança pública nesses 25 anos, em políticas públicas. Né? A ideia era que as reflexões pudessem se traduzir em pesquisas aplicadas e eu pudesse devolver à sociedade brasileira esse meu processo de formação. Né? E, para isso, eu fui para dentro das polícias militar e civil do Brasil, fazer trabalho de campo, conhecer por dentro como a gente faz, né? Para poder fazer uma que a gente chama de uma reforma democrática da segurança pública, porque eu não gosto e nem preciso andar armada. No meu lugar, precisa ter uma polícia. Eu gosto de democracia, de afirmação de direitos, de igualdade e liberdade. E a ferramenta para isso, na tradição política, na tradição histórica, são as polícias, né? Que vieram para substituir o exército e os mecanismos tradicionais de força. Né? Então, por isso, eu fui me dedicar a estudos de polícia. Não tenho parente policial, nada disso. Eu tinha uma banda pop, né? Estudava outras coisas, mas encarei esse desafio de ir para a rua com os policiais, entrar na viatura, acompanhar as atividades de dentro. E me sinto muito honrada, gostaria de dizer isso mais uma vez, de ter sido condecorada pelas polícias militares no Brasil, pelas polícias civis, pelos corpos de bombeiros e guardas municipais, pelos trabalhos prestados. Né? Trabalhos esses que implicam em críticas substantivas, né? Seja no sentido de melhorar as condições de trabalho do trabalhador policial, seja de produzir institucionalidade para as organizações de força, das Forças Armadas à Guarda Municipal da Esquina, que, no caso brasileiro, assiste a um processo continuado, e não é de agora, de desinstitucionalização. E, para fechar a minha apresentação, eu diria que eu ando muito preocupada, eu ando, às vezes, me repetindo demais, talvez por excesso de preocupação.
porque em 1997, há 23 anos atrás, eu era uma garota escrevendo meu doutoramento, fazendo meu doutoramento, e eu publiquei um artigo no jornal O Globo chamado A Crise Desnecessária, quando se teve a grande greve de polícias militares no Brasil, chamada Revolta das Praças, que começou em Minas Gerais, com aquele tiro, porrada e bomba, né, se estendeu para Pernambuco, depois esse negócio, né, viralizou, digamos assim, e foi para Espírito Santo, Rio Grande do Sul, e de lá para cá experimentamos sucessivamente, né, como na Bahia recentemente, há tempos atrás, as greves, que seguem sendo ilegais, aqui e em outros países democráticos, tá? E os resultados que elas produzem e por que isso acontece. Naquela época, eu já chamava atenção, né, nesse texto, porque eu postei hoje ele de novo, fui lá no acervo digital do Globo, peguei o artigo, mais velho, né, do que os militantes jovens de esquerda, para chamar atenção que naquela época eu dizia que no Brasil nós fizemos a transição democrática sem produzir as ferramentas de governabilidade da espada. E, como eu tenho insistido, a espada corta a língua do verbo da política de esquerda, de direita, do centro, do lado e rasga a letra da lei. Não pode a espada definir ela mesma a profundidade e extensão de seu corte, porque isso sabota a estabilidade no exercício de poder. Histórias de guerras e de golpes, né, se deram exatamente pela autonomização predatória da espada ou das espadas, que é o que assistimos no Brasil intencionalmente. Então, desde aquela época, eu dizia que faltava mecanismos de governança, de governabilidade, e segue sendo assim e é intencional. Por isso, crise desnecessária, por isso, previsível. Né? E por isso, tudo isso tem a ver com milícia. Muito bem, Jaque. É trágico, mas é previsível. Nós não somos originais. Nós, brasileiros e latinos, temos a mania de achar que as coisas acontecem de maneira singular e única entre nós. Não é assim quando observamos os processos de reforma das polícias nos países democráticos. Né? E o que aconteceu? Por isso era possível prever um golpe policial jurídico que o Brasil viveu recentemente e que eu avisei em 2002, que estávamos em curso isso, tá certo? Por esses elementos, porque não fizemos, durante a redemocratização, a gente não repactuou o principal poder que uma sociedade delega a um Estado, a administração do poder coercitivo, do poder de dobrar vontade, do poder de polícia, que segue definido no Código Tributário de 1968 e segue desregulamentado. Como eu tenho dito, é um pode tudo contra a cidadania. E que agora ganhou vida, né? Ganhou mais glamour, um pacote a favor do crime, que é o pacote Moro. Obrigada. Muito boa apresentação. Eu só acrescentaria 2 pontos nessa apresentação. A Jaqueline, além de toda essa biografia, é salgueirense e fluminense, tricolor das Laranjeiras, coisa que ela acrescentou no último programa e eu faço agora esse complemento. Paulo Moreira Leite. Sou cantora. E cantora. Cantora pop. E cantora que eu tive o prazer de ouvir no último sarau do Nacife. Isso. Inclusive, gravei um vídeo que viralizou com o tamanho sucesso dela cantando. Eu avisei a Zélia Duncan, né, que as pessoas ficam me pedindo autógrafo por aí, dizendo você não é a cantora? Eu fico perguntando para ela se ela não é aquela professora. Falei com ela para assinar minha carteira, que eu subo no palco e substituo, quero que ela seja minha dublê. O timbre de voz. Zélia, um beijão. Adoro a Zélia, adoro. Só um humor. Paulo Moreira Leite, eu abro para você fazer a primeira questão aqui para a nossa roda. Muito obrigado mais uma vez por estar presente aqui com a gente. Que bom, olha, eu gostei muito da sua introdução, Jaqueline, porque assim você já coloca o problema e ajuda a gente a tentar enxergar e entender esse estado, vamos chamar de anarquia, sei lá que outro nome a gente pode dar, que está se avizinhando do Brasil e que já tem em Fortaleza o seu ponto máximo. Quer dizer, o senador toma um tiro, a polícia anda mascarada, a polícia atira, e assim, é um ambiente de desordem que reflete toda uma desordem nacional e que tem a ver com isso. Eu queria saber como é que você vê essa coisa de Fortaleza. A gente está avançando para o estado pré-policial, como fala Helena Chagas hoje em um artigo que eu achei muito importante. Como é que você está vendo isso? Porque realmente há uma mudança em curso, não é mais do mesmo. Queria que ouvir você sobre isso. Não, a coisa está grave. Como eu disse, desde o final dos anos 90, eu tenho informado de um processo de autonomização predatória, de um lado, e que se traduz numa clientelização desse poder de polícia. Isto não é gratuito, isto foi intencional. Todo mundo empurrou por debaixo do tapete
né, durante a transição democrática, e todos os governantes, não apenas Bolsonaro. Bolsonaro agora se beneficia desse reality show, tá? Dessa autonomização, quer dizer, a polícia se constituindo como um partido político, como um governo autônomo. Foi assim em outros lugares, em outras democracias. Existem duas coisas que você precisa controlar para não sofrer um golpe. Porque se o seu vigia é forte demais, ele te dá um golpe, senta na cadeira e governa em seu lugar. Se ele é fraco demais, ele se vende ao primeiro da esquina que oferece um mercado de proteção. No caso brasileiro, nós experimentamos esse processo de baixa institucionalização das organizações policiais. Nós assistimos uma espécie assim, de valorização populista dos policiais, uma espécie de engana bobo, né? De tal maneira que o poder de polícia, como eu falei antes, está definido no Código Tributário. Ele é um pode tudo contra a cidadania. Qualquer agente público em função de fiscalização pode tudo contra nós. Pode mais que qualquer direito civil. Ninguém mexeu nisso, percebe? As pessoas ficaram brincando com papel de bala, falando coisas como unicórnios coloridos de carnaval. Por exemplo, unificação de polícia, que é assustador. Tá? É assustador, né? Eu dou aula aos meus alunos de modelos e sistemas policiais comparados, né? Porque eu lido com força, eu lido com espada, eu lido com dispositivos de controle e coerção. Não se improvisa com a espada, que ela começa cortando a cabeça do oponente, no final está cortando a sua. Essa é a história de golpes, essa é a história de por que nós precisamos fazer duas coisas em democracias para estabilizar o exercício de poder, porque polícia é política em armas. É isso que polícia é. É assim democracia, ela foi criada para ser isso, para que nenhum de nós vire mandão, fortão, musculoso, coroné, tá certo? Então, para que todos nós possamos, né, resolver as nossas contendas de maneira igualitária, é preciso um instrumento que se coloque entre nós, tá certo? Esse instrumento é a polícia. Posso perguntar, o que fazer agora diante dessa tragédia em Fortaleza? O que a gente faz ali? Que ideia que a gente tem? O que a gente pode ir? Então, vamos começar do zero. Fortaleza, ou melhor, Ceará. O que aconteceu lá não é nenhuma novidade. Ali se assistiu a uma autonomização, um uso particularista e privado do poder público e estatal de polícia. Você tem um bando de policiais com fardados, mascarados, com touca ninja, usando uma arma que é do Estado. Para começar, ninguém aprendeu nada com os maus usos e abusos de poder, tá? Nós não aprendemos ao longo de... Tivemos mais de 200, 300 greves no país, tá certo? Mas a ideia nunca foi controlar o poder de polícia, porque o poder de polícia aqui, ele sempre foi nem público nem privado, ele sempre foi uma apropriação particularista para produzir currais eleitorais, garantir patronagem, coronelismos e clientelismos para cima, para baixo e ao redor. Por isso, não se fez o que deveria ter sido feito no Brasil e que eu insisti muito com o presidente Lula, com todos os demais, com o Fernando Henrique, uma repactuação federativa, né, dos mandatos policiais, das competências de todas as polícias, incluindo as Forças Armadas, que tem função de policiamento, sim, tá? Sempre teve na Constituição, para que essa espada não se autonomizasse, não virasse um partido político, não virasse uma autarquia sem tutela que virou. O nome disso, popular e vulgaroide, se chama milicialização. Isto não é um fenômeno específico do Brasil. Isso tem a ver com esta emancipação, essa autonomização que se coloca acima de governos e chantageia os governos e acima da sociedade, tornando a sociedade refém de medos. Tá? Então, isso estava em curso. Por que em curso? Porque sempre se usou... Você não pode pegar um gatinho, um leopardo, e colocar para cuidar do seu quintal, porque você vai ficar dando comidinhas para ele, que foi o que foi feito. Em vez de você fazer um controle do uso da força no Brasil, né, uma doutrina do uso da força que respondesse às exigências da ONU que nós assinamos, aqui você ficou de agradinhos. Por que de agradinhos? Porque a polícia garantia maioria de votos com curral eleitoral, tá certo? A polícia praticava tiro, porrada e bomba com seu oponente. Esses setores faziam coleta informal de impostos para a campanha eleitoral, tá certo? Né? Administravam territórios a serviço de polícia forte para fraca, fraca para forte. Aqui ninguém queria uma polícia democrática. É esporte nacional pagar o PM na esquina com R$10. Tá certo? Então, o problema todo é que o seu cachorrinho começa abanando o rabo. Depois, como eu disse no programa anterior, ele começa a pegar parte do ossinho para ele, vira seu
sócio, depois ele vira seu patrão. Então, desde a greve de 97, os policiais perceberam grupelhos oportunistas, e não a classe dos policiais, que é uma classe trabalhadora, que também não é reconhecida como tal, como trabalhador, né? Percebeu que ali tinha um vazio, né? Que agora eu posso, né, ganhar com a minha carteira. O Brasil é um mundo de carteiradas, do que indica, do que ir. E a melhor carteirada possível é a carteirada de autoridade na esquina, tá certo? Que sustenta lógicas tradicionais coronelistas de poder. Voltando, então, ao Ceará. O que a polícia fez, os policiais fizeram, era abuso, mau uso do poder de polícia que é público. Usar a arma do Estado, quer fazer greve, que é ilegal, vai ter que deixar a arma. Para eles estarem armados, é porque eles entraram no batalhão, passaram a pronto, assinaram o papelzinho para pegar a arma do Estado. A arma particular que eles têm só pode ser usada também em função pública. Existe essa norma, correto? Portanto, contou com assentimento, com uma medida de tolerância cínica e oculta de atores para cima. Está claro isso? Tá. Então, vamos dizer que a PM, né, a PM tem uma cadeia de comando e controle que, na verdade, não funciona. Eu sempre chamei a atenção de que essa estrutura, a indisciplina militar é o que faz a PM funcionar. Existem dois mundos, o mundo do oficialato, que não conversa com o mundo das praças. É uma mentira, não há cadeia de comando e controle, porque não há ferramentas de governabilidade. E eu vou dizer quais. Então, primeiro, o senador, evidentemente, também brincou de abuso do mandato político. Aquela coisa de eu vou parar com isso aqui. Isso, não, e todo subir mundo numa retroescavadeira. Síndrome da autoridade, né? É uma disputa de meninos, garoteou todo mundo. Ninguém ali está exercendo o mandato público. Está todo mundo brincando de menino, eu sou homem, menino, eu sou homem, sou moral de macho. Correto? Por quê? Porque a regra sou eu que invento, a lei sou eu que invento, eu estou acima da lei, eu estou acima das regras. Correto? Bom, então, para começar, houve abusos de ambas as partes. Jaque, me permita. Só para eu fechar, eu te passo a palavra. Dar tiro em veículo é o que mais a gente assiste no Brasil. Né? A pessoa ultrapassa a barreira policial, pá, pá, pá. A polícia atira muito aqui, atira mal. Você tem déficit de munição. Em que lugar do planeta isso existe? A razão de ser da polícia, né, não é ter cabeça nervosa, coração aflito e dedo tremendo, igual cidadão. Né? Não é sob forte emoção agir, como quer, né, o sinistro da justiça. Não precisa de polícia para isso. Qualquer bando armado, até minha avó age assim. Então, ali, quando você quer paralisar um veículo, supostamente, dentro de uma doutrina do uso da força, né, numa tática profissional de polícia, você imobiliza atirando nos pneus, se fosse o caso. Mas o que faz aquele bando de gente sem o nome de escala, que arrancaram o nome de escala, que é o nome que se dá para aquele negócio na farda, não identificados, atirando? Era uma oportunidade. Oportunistas fazendo uso da oportunidade porque não seriam identificados. Já queriam atirar no senador. Correto? A ideia de ameaçar e mandar fechar comércio é disputar quem manda, é chantagear o governo, sim. Como eu disse, a espada dobra vontades. Né? Se você brinca de agradinhos. Saíram agradando, ao invés de fazer uma reforma institucional, ao invés de produzir controle da ação policial e responsabilização e accountability, né? Resolveram dar agradinho, quinquênio ali, anuênio ali, que é a lógica clientelista, personológica, com que os políticos medrosos, que têm medo de governar a polícia, isso todos tiveram medo. Todos optaram por fazer agrados, como se pudesse improvisar. Na hora que você dá a última comidinha, comeu o seu braço, certo? E eu cansei de chamar a atenção. De esquerda, de direita, todos abandonaram isso. Então, hoje, nós vivemos esse espaço de informalidade decisória. E qual era o discurso cínico, eu vou dizer, e covarde, tá? Oportunista, tanto faz de qual partido, de lidar com essa situação. Olha, a minha segurança é neutra, parece Neutrox, parece shampoo. A minha segurança é técnica. Eu não me meto. Querido, se você não decidir a prioridade política, quem dá os fins determina os meios, armamentos, e limita os modos de ação. De definição política, estratégica, tática e logística. Quer dizer, eu abri mão da minha cadeira, eu não governo mais. Vou ser chantageado. Assim foi no Equador, assim foi na Bolívia, assim foi o golpe, né, que eu avisei que os presidentes levariam aqui por uma polícia autonomizada sem institucionalidade. Né? Para fechar e passar a palavra para o Cláudio, que eu já falei demais, pergunta básica. Você sabia que não há um controle individual do uso do armamento no Brasil, salvo exceções?
Você não sabe quem tem dedo nervoso, quem não tem, quem gasta mais munição, quem não gasta. Você sabia disso? Você sabia que as suas polícias e você não passam no teste de o que uma polícia pode ou não fazer numa abordagem policial porque não está escrito? Você sabia que nenhuma das táticas de polícia, independente de sua superioridade de método, correto, tem validação legal, porque não tem uma doutrina do uso da força nacional, não é da doutrina nacional, doutrina do uso da força, que espelhe, dentro da legislação doméstica, o Pacto de Havana, assinado pelo Brasil, o protocolo da ONU, que define o que um agente da lei pode ou não pode fazer no uso da força, potencial e concreto, para que se produza obediência às regras do jogo, e não sujeição, opressão, tiro, porrada e bomba, chantagens. Tá? Então, você sabia que nós vivemos num limbo, que é assim, não, eu atirei respondendo à injusta agressão. É sempre assim, eu quero uma explicação tática. Eu quero saber por que se adotou o fuzil e por que o fuzil, taticamente, é superior à pistola em cenário urbano. Quem determina a capacidade coercitiva de um meio de força na democracia é a sociedade. Certo? Somos nós. Eu quero saber quem autorizou o fuzil, quem autorizou que grevistas, em situação de ilegalidade, usassem armas, estivessem com a farda oficial. Quem permitiu isso? Isso, inclusive, fere deliberadamente a chamada hierarquia e disciplina militar. Por quê? Porque não tem cadeia de comando e controle. O que nós estamos falando é de animadores de auditório, ou animadores de festinha em McDonald's. Né? E é muito grave, porque a dimensão essencial de exercício de poder se chama espada, que a Constituição passou a ser uma coisa particular que cada um interpreta como quer. Não é diferente com as Forças Armadas. Aqui a gente acha que ela tem poder moderador, que ela é o chefe de disciplina para gritar, dar soco na mesa e a gente parar de brincar de democracia. Então, é muito sério. Não se fez a repactuação federativa, se fez da saúde, se fez da educação, o SUS, né? Se fez com a educação também, mas com a segurança, não. Todo mundo medrou, e é preciso que saibam disso. Governadores de esquerda, governadores de direita, governadores conservadores, governadores progressistas abriram mão de construir ferramentas administrativas baratas ao alcance das nossas mãos para produzir controle de polícia, profissionalizar, valorizar a institucionalidade. Aqui não se valorizou, aqui se quer desinstitucionalizar para fazer usos privatistas particulares, em boa medida, evidentemente, corruptos. É disso que se trata. Tá? E é preciso ter muita clareza que se enganou a todo mundo até agora. Né? É muito sério, porque agora a polícia, os policiais aprenderam que podem ser políticos. É isso mesmo, virar autarquia sem tutela, virar um partido. E não é de agora. Isso não é de agora. Tá? Então, é grave, sim, e há como resolver. E sinto muito... Fala, Cláudio! Fala, Cláudio! Fala, Cláudio! Jaque, me Primeira permita... pergunta do programa, meia hora depois. É um recorde. Aprendi com o Leonel Brizola que jornalista tem direito... Vai falando. É isso aí. Que tá bom. Você só pode falar porque é bom. Você só pode falar porque é bom. E nós estamos aqui num papo informal, então vamos que vamos, tá ótima conversa. Eu queria colocar o seguinte aspecto, Jaqueline. Primeiro, nós temos no governo um presidente com relações muito próximas com as milícias. Uhum. Sabemos que as milícias, uma boa parte delas vem da polícia militar. Sim. A impressão que dá do quadro que nós estamos vivendo é que a polícia militar nunca se sentiu tão à vontade, não só na Bahia e no Ceará, mas em outros estados, de vestir capuz, de sair dando tiro, de ameaçar quem quer que seja. Não estaríamos, neste momento, elevando ao grau máximo o sentido mais autoritário deste governo? A polícia não estaria com um sinal verde para avançar como está avançando? Sim. Essa é a pergunta que eu te faço. Olha, mas isso não foi inventado por Bolsonaro e sua trupe. Eu quero dizer o seguinte: o Bolsonaro, ele virou capitão quando saiu do Exército. Então, a experiência dele como militar foi como praça e não como oficial. A maneira dele se vestir, falar, os cacuetes que ele inventa, ele encena, toda aquela encenação é para buscar o mundo das praças, que, evidentemente, a maioria do Exército, claro, e das polícias militares, né, compõe, vamos chamar assim, né, o pessoal de rua, o pessoal do front, da linha de frente, tá? Que é com quem ele dialoga, que sempre constituiu a base dele. Né? Ele não dialoga com instituições, porque as instituições o expulsou, por ele ser incompetente e incapaz. Ele próprio, dentro de uma moto, sentado numa moto, foi assaltado. Não conseguiu ter a reação com a arma que ele tinha.
certo? E se tinha com arma, o tempo de resposta ao assalto é sempre uma vantagem tática de quem, né, te mobiliza. Então, isso é, né, correto? Então, a primeira coisa é que ele está se beneficiando de maneira oportunista, né, de um discurso que, na verdade, ele vem fazendo. E, claro, o guarda da esquina olha para cima e se vê à vontade. Se tem uma coisa que os policiais são, e no mundo inteiro, não apenas no Brasil, é pragmáticos. Eles olham para cima e vê com a música, como a música dança. É direito humano ou não é direito humano? Incorreto? Eles são muito pragmáticos, porque tomam decisão o tempo todo em tempo real, em situação de risco, incerteza e perigo. Portanto, não existe o mundo do mimimi, como é o mundo da saúde pública, da emergência. Você está diante de uma situação que você tem que resolver naquele momento. Algo que não devia estar acontecendo, que está, e que alguém tem que fazer alguma coisa agora e bem. Isso é na saúde pública, emergência, isso é na polícia. Aliás, o que eu acabei de dizer é o que define polícia no mundo democrático. Tá? Então, os policiais experimentaram. Ele não está interessado, ele nunca fez nada pelas instituições policiais no Brasil. Não melhorou o sistema educacional. Quem reestruturou a matriz curricular das polícias no Brasil fomos nós, inclusive eu era diretora na Senasp. Quem reestruturou, criou um programa de valorização profissional de polícia, de saúde e segurança ocupacional, também não foi ele. Ele se beneficia. Na verdade, quanto mais fraca é a instituição policial, ou quanto mais fraco é um exército, mais passível de manipulação e de apropriação pelos grupelhos oportunistas ele o é. E é isso que interessa. Não interessa uma segurança para todos. Interessam mecanismos perversos, tradicionais de proteção. É disso que estamos falando. Aqui não tem segurança de sobrenome público. Então, ele olha para esses órfãos, né? Porque a esquerda não quer chegar, supostamente não quer chegar perto porque é um filho feio. Eu gostaria de lembrar que, para sustentar direitos, é preciso ter sanções. A possibilidade de afirmação de direitos depende de regulação e de controle social. Porque, do contrário, nós, todos os cidadãos aqui, temos capitais políticos, culturais, sociais distintos. Então, mesmo a equivalência em direitos precisa ser garantida em várias dimensões. Porque na hora que a gente vai para o pau, para a briga, para resolver as nossas pinimbas, o nosso barraco, eu entro com capitais muito maiores, redes sociais, apoios do que o outro. Tá certo? Por isso que tem que ter polícia, né? Que é a universalização, né? Da administração pacífica de conflitos, e não tiro, porrada e bomba. Né? Então, ele se beneficia disso. O processo de milicialização, eu estou usando milicialização só para fins didáticos, porque, na verdade, se chama autonomização predatória, emancipação do poder de polícia, ampliação. O Brasil, na contramão das maiores democracias, das democracias estáveis, que a gente brinca de usar de exemplo, Inglaterra, Estados Unidos, esses negócios, tá? Ampliou o poder de polícia, que não é regulamentado. Esticou ali na prática, ali na esquina. Foi transformando o policial em pedagogo, foi transformando o policial em psicólogo, o policial passou também a gerir projeto social em favela. Correto? O que significa ampliar o campo de vigilantismo, um populismo, né? Correto? E que, na verdade, ao contrário, maximiza a ideia de que a polícia é igual a governo. Gente, polícia igual a governo é uma coisa do século XVIII, pré-Estado. Certo? Pré-Estado. A polícia é uma ferramenta que foi se dissociando do governo para ser governada. Né? Assim como as Forças Armadas. Porque a nossa história é uma história de paz entre guerras. E a única maneira de conter a espada é um governo civil acima dela e controlar duas coisas, que é da natureza de qualquer espada. Liberdade decisória para agir em tempo real, né? Uma medida de liberdade decisória, tá certo? E um potencial de autonomização. Essas duas coisas, né? É que a gente controla, são apenas dois parafusos. Isso significa controlar o uso da força, discutir qual é a capacidade coercitiva da polícia, o armamento, que armamento pode usar, em que circunstâncias, quais são as táticas em cenário urbano. É assim que se controla. Não é brincando de dar beijo na boca da sociedade, não é polícia entregando flor e abraçando árvore. O que nós fizemos aqui, né, foi deixar as polícias no limbo normativo, institucional e legal. Deixamos. Quem não contribuiu para a desinstitucionalização fechou os olhos, deixou rolar, ficou de agradinhos com policiais, certo? Dando penduricalho salarial, como eu falei, iludindo. Né? Mesmo, e mais, aí governadores da Bahia, quando era o Jacques Wagner, ele me chamou lá, eu conversei, falei, olha, tudo que você está fazendo de decreto, né, não vai produzir uma polícia obediente e leal a você. Você está agradando grupelhos policiais. Você não está reestruturando a sua polícia para que você a governe, para que a sua prioridade política eleita nas urnas se transforme em ação na esquina. Você vai virar animador de auditório, ventríloco.
certo? Você vai ser algemado em sua cadeira pelos alisadores de maçaneta, né? Correto? Eu que implantei, que criei as áreas integradas, os processos de centralização. Eu não estou brincando, eu estou dizendo de coisa muito séria. Foi o que eu disse para o ministro da Justiça na Venezuela. Passei 15 anos acompanhando reforma na Venezuela, Colômbia, Chile, Washington, né? Mesmo garotona, assim, pop, né? E o ministro da Venezuela me chamou um dia e falou: Jaqueline, Jaque, e aí, a gente está criando uma Guarda Nacional. Eu falei: que maravilha, torçam para não sair do poder, porque vocês serão não pode criar. Paulo, vai lá, Paulo. Jaqueline, você falou da polícia da Bahia, do governo da Bahia. Na semana passada, a gente estava discutindo justamente o Adriano da Nóbrega, aquela morte não explicada, ninguém entendendo. E o que eu queria perguntar? A reação do governador, que meio se esquivando de qualquer responsabilidade, ilustra isso que você está falando. Pelo que Exatamente. E eu cobrei dele. Eu não mando nada, gente. É isso que ele disse. E eu cobrei dele. Ele demorou para responder, ele empurrou. Ele empurrou o problema. Ó, esse é o assunto de polícia. A minha polícia técnica, eu não vou politizar. Como é que é, meu filho? Se você não politiza, alguém vai politizar para você. E quem é que vai politizar? Esses animadores, né? Esses insufladores que estão aparecendo lá. Eles falam: mas tem gente do Bolsonaro, bolsonaristas. A maioria dos integrantes da base da polícia é classe popular. Que eu saiba, o Bolsonaro ganhou com mais de 50% de votos. Tanto, né? Portanto, ele ganhou nas periferias, ele ganhou fazendo um discurso fake, prometendo mentiras. Isso, olha, o policial vai ser forte numa polícia fraca. O que importa é o policial. A carteira do policial vai valer muito. Vai valer para quê? Para corromper, para predar, para morrer. Tá certo? Então, não é novidade nenhuma que eu encontre bolsonaristas fazendo um discurso, né, de que eu sou peito de pombo, cara feia, agora todo mundo fecha o governo, fecha tudo, eu que mando. E a verdade é que polícia, como eu falava nas minhas aulas antes do impeachment, muito antes, polícia prende presidente não prende polícia. É por isso que, numa sociedade democrática, a gente descentraliza, a gente não cria leões. Os Estados Unidos têm mais de 30 mil polícias, viveu uma guerra civil, sabe, Paulo? E a coisa que eles aprenderam é que a polícia tem que ser anã, cotó, tem que ser gatinho cuidando do quintal. Você não pode pôr um leão cuidando do seu quintal, porque um dia ele acorda de mau humor, não te reconhece, come teu braço. Certo? Um soco de um leão é uma tonelada. É isso, Bahia é isso. Bahia é. Então ele abriu mão, tá certo? De uma polícia carlista, que ele não fez uma reforma. Ele fez um discurso que eu chamei a atenção. Ele resolveu pregar um discurso repressivo, porque é comigo. Tipo assim, o pessoal de esquerda é mané, esse pessoal de direito humano é meio mané, tá certo? Então, comigo é o seguinte, eu sou de esquerda, mas eu sou macho, eu mando. A polícia comigo aqui não vai deixar bandido se criar, que, aliás, é uma expressão muito comum na Bahia, correto? Bom, ele, na verdade, foi um iludido, um encantado, um tiozão encantado, me desculpa, né? Encantado, como eu tenho dito, com boto, com o canto da sereia repressiva ou o canto do boto policialesco. Por quê? Não existe nada que uma polícia profissional não faça que não seja coercitivo, tá certo? A razão de ser da polícia é controlar, regular territórios e populações. É para isso que ela existe. Né? A polícia não previne nada. Tá? Sobretudo, né? A prevenção de polícia é indireta. Isso é uma coisa que a gente já sabe há 40 anos como cientistas. Para multiplicar efeito de polícia, precisa da sociedade, precisa de um monte de coisa. Né? A polícia pode produzir isso aí, tiro, porrada de bomba, caos, tá certo? Mas a redução do crime não passa necessariamente só pela polícia. Né? Certos crimes, a começar um homicídio. Então, aqui a ignorância ilustrada, né, parece negar uma produção científica de 45 anos. E o governador fez esse discurso, que era o discurso que colava, do tipo, não, aqui, né, é importante ganhar a eleição. Depois a gente vê. Ele, durante a chacina de Cabula, certo? Ele disse que como é que você pode frear um atacante diante do gol? Metáfora infeliz, porque ele não é capaz de explicar qual é a superioridade tática, né, da polícia quando produziu aquelas faxinas. A mesma coisa. A ordem é matar a galinha dos ovos de ouro. Certamente ele não deu essa ordem. Agora, ele demorou tanto para responder um texto escrito por assessor, sob censura, né, que o Moro, o Bolsonaro pegou carona lá, é o PT, foi no governo do PT que matou. É lógico. Isso. Nunca ninguém imaginou isso, que o presidente fosse acusar o partido da oposição por um crime que envolve, pelo amor de Deus. Então, moral da história, isso tudo é um jogo claro de tabuleiro de xadrez. Né? Porque, de fato, o comandante em chefe das polícias
estaduais é o governador. Claro. Quando uma polícia atira, quem está atirando é o governador. Por isso que é bom ter política pública. Por isso que é bom ter secretário de segurança, para que você tenha um mínimo de blindagem e dizer: descumpriu a minha ordem. Eu quero saber qual foi o plano tático de ação. Eu quero saber como um cerco tático, numa área rural, gerou aquele resultado patético, porque aquilo é incompetência tática, equívoco, estratégia ou má-fé, ou outros interesses. Se tem uma coisa que não interessa, eu quero fazer essa pergunta, deixar no ar, é que quem são os faxineiros que andam limpando uma lambança no Brasil, aqui, desde antes da morte de Marielle? A morte da Marielle teve que fazer uma limpeza. Quem são os faxineiros? A moda, né? Ou irlandês? Eu quero saber quem são os faxineiros. Por quê? Nunca concordei com as linhas de investigação que seguem por aí, né? Esse ilusionismo David Copperfield. Correto? Então, não interessa essa morte não interessava a ninguém, nem evidentemente ao governador, que acabou perdendo tempo político, tá certo? Ao perder o tempo político, e não o tempo do blefe, não o tempo de dizer teve uma morte, sim, essa morte foi incapaz, incompetente, não. Ele ficou medroso, porque já passaram por greves de polícia lá. Tá? E ele cedeu a todas as chantagens. Por que cedeu? Porque não tem ferramentas de controle. Né? Primeiro que é uma greve que é ilegal. Né? A polícia tem que... Os policiais podem demandar seus direitos? Claro! Para isso se criam câmaras de discussão continuadas, né? Para áreas estratégicas do Estado, saúde, educação. É assim em outros países, saúde, educação e segurança. Quando chega numa greve é porque as instâncias de interlocução não foram satisfatórias ou foi inflado. Ali é um bando de oportunistas. Né? Quando você pegou carona, 30 fases. A polícia do Ceará é metade, é pequena perto da polícia do Rio ou da polícia de São Paulo. Ok? Então a capacidade de mobilização também é menor. Né? Porque as pessoas não entendem isso, elas não conseguem enxergar que o que está por trás é um fato político. Essas crises são políticas e as soluções são políticas. Não adianta discurso pseudotécnico. Então, se esconder atrás da técnica, da neutralidade, foi a maneira, né, que os governadores que queriam posar de viris, porque né, para dizer que eles eram lei e ordem, mas uma lei e ordem. Um falso problema, ficou batendo em espantalho. Com isso, perderam a cadeira de governo. Coisa que eu cansei de avisar. Não, e não avisei só a Rui Costa. E foi para o Twitter, está lá muito claro o que eu disse. Perdeu, quando respondeu mal, correto? E não adiantou ficar dando agradinhos para os policiais, porque eles não têm lealdade. A primeira instância de lealdade são a si mesmos, como classe. Tá? E não se veem representados numa política de Estado. Né? E sim, né, lógicas de agrados a categorias profissionais, que tem sido a forma, né, com que tem se lidado. Você pode fazer isso até, né, com o professor não deveria, né, com outros servidores públicos também não deveria. Mas com quem anda armado, bom, agora está todo mundo sabendo que tem total liberdade. Né? E viraram deputados e senadores, têm seus próprios representantes. E aí, por isso, é que, só para fechar, esse processo de autonomização que eu venho falando, que é muito grave na redemocratização, que todo mundo fechou os olhos e achou que eu era uma rainha de Camburão, uma espécie de rainha do tchan do Camburão, porque eu sou a única falando esse negócio, pelo amor de Deus, repactuação federativa, pelo amor de Deus, redefinição dos mandatos, parece um mantra, né? Está aí. O principal caçador de campanha vem da milicialização. Ô, Paulo, nós estamos diante de um novo tratado de Tordesilhas, né? Em que polícia é um governo autônomo. É isto que é e que foi virando. Entendeu? E foi assim em outros lugares. Né? A Inglaterra não fez sucessivas reformas de polícia porque ela achava lindinho. Tá certo? Os Estados Unidos não tem mais de 30 mil polícias porque, claro, teve uma guerra civil, eles sabem muito bem que você tem que ter check and balance na democracia. Tá certo? Se tem uma polícia que a minha capacidade de mobilização com a força da constitucional tem que ser maior. Aqui não. Então você tem o mundo dos praças, né, o mundo, digamos, do lumpen, o mundo, né, do ópera dos trabalhadores, que tem um líder, num discurso messiânico, num discurso salvacionista, populista. Todos eles detestam a polícia. Eles odeiam a justiça republicana e democrática. Eles não querem polícia, eles querem capangagem, que é o que é. Tá? Então, isso nós temos que pagar o preço. Preço da leniência, preço do abandono, preço do empurrar o tapete, né? O que deveria ser trabalhado. Eu posso dizer de cadeira porque eu ajudei a escrever o SUSP. O SUSP não é o que nós desenhamos. O SUSP virou um clube de serviços, um Lions, um Rotary. E demorou, parecia Chapeuzinho Verde. O Chapeuzinho
que tinha lobo vermelho e lobo verde e amarelo. Porque o Chapeuzinho saiu em 2003, onde eu estava, no Palácio da Justiça, e para chegar na presidência demorou 5 anos, entendeu? E para chegar no Congresso chegou no Temer. Sinto muito, não é mesmo? Então, nós, progressistas, entregamos de presente os brinquedos para eles serem deformados e maximizarem esses poderes clientelistas do coronelismo, do mandonismo. Tá? Então, nós estamos diante de um fenômeno histórico do Brasil. Mandonismos que precisam de polícias, profissionais ou não, para atuar. Tá? Sem polícia, você não vai brincar de mandar, meu amor. Então, é disso que estamos falando. Ela é de polícia, não, de polícias fracas, débeis, com baixa legalidade, baixa institucionalidade, para elas serem massa de manobra e manipuláveis por oportunistas de carreira que lá estão. Tá? Então, o que aconteceu na Bahia, o que aconteceu no Ceará, conta com medidas de tolerância interna da estrutura. Ver o circo pegar fogo para maximizar. Né? E nós fomos cúmplices nisso. Ajudamos a ampliar um poder de polícia no país, entregando com discursos modernex, falsos discursos modernex, viajando na maionese. Uma delas, né, a bobagem da unificação de polícia, depois eu conto. Eu quero saber o seguinte, se tivesse unificada, não tinha mais salvação, né? Não dá para todo mundo ir para Cuba, certo? Né? Não defenderam coisas que não sabem, historicamente, como é que se deu? Quero ver se tivesse unificado. Eu queria que você dissesse, queria que você explicasse isso. Mas vou deixar o Cláudio falar, poxa! Eu já disse, 2 perguntas, vocês têm a terceira. Pois é, então pode deixar ele falar, ele que me convidou aí, eu estou constrangido. Eu estou até falando mais que ele. Fala aí, Cláudio. Liga o microfone, teu microfone não está. Não estou te ouvindo não, Cláudio. Enquanto eu não te ouvi, desculpa, eu estava com o microfone fechado. Olha, a conversa está ótima, a Jaqueline faz uma exposição muito boa, ela explora todos os aspectos da questão, mas eu queria passar rapidamente aqui pelo chat, que é o que a gente faz por hábito. Tem muita gente nos acompanhando. Ângela Sadoc, que está sempre aqui, Glécio Tavares, são amigos antigos do canal, Sumaia, Verônica Vidal, Valéria Torres, enfim, Sérgio Torres. Tem muita gente colocando perguntas, mas como vocês perceberam, eu e o Paulo aqui estamos disputando um espaçozinho para colocar algum tema para a Jaqueline. Eu queria, então, colocar mais um tema e passo para o Paulo, até se quiser agregar comigo. Mas, antes disso, eu tenho que fazer aquele pedido de like nessa nossa conversa, compartilhamento desse vídeo e para aqueles que não são inscritos no canal, se inscreverem no canal Resistentes e também na TV 247, que o Paulinho representa aqui hoje, estando com a gente. Ô, Jaque, eu gostaria de ouvir de você qual é o teu sentimento nas estruturas das polícias militares, não só Bahia e Ceará, que apontam uma crise mais emergente, mas o que sinaliza para o leigo, para aquele que está acompanhando pela imprensa, que sempre faz uma cobertura enviesada, e é por isso que é bom ter alguém da sua autoridade para falar sobre esse tema. Qual é o clima em outros estados? Como é que a Polícia Militar está vendo isso em outros estados? Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pernambuco, enfim, como é que está esse clima? Porque é isso que está assustando todo mundo para dizer, meu Deus do céu, estamos entrando agora numa paranoia de parafuso com as polícias se rebelando, e como é que ficamos? Paulinho, quer agregar alguma coisa? Não, olha, vamos dar 15 minutos aí para a Jaqueline falar, que ela fez a pergunta precisa, senão qualquer coisa vai só atrapalhar. Vai em frente, Jaque. Bom, então, a primeira coisa, o Paulo tinha me perguntado um troço, eu vou responder as 2 coisas. Como é que está o cenário? Isso é igual o rastilho de pólvora, né? Se tem uma coisa que funciona bem como dispositivo de controle e de produção de identidade, é a fofoca, né? E a fofoca hoje com o WhatsApp, vou chamar de fofoca, para não estar falando de fake, né? O Zap otimiza, né? Permite uma espécie assim de instantaneidade dessas conversas, né, entre classes, né, seja de motoristas de Uber, seja entre nós, pesquisadores, professores, vocês, jornalistas. Né? A mesma coisa não é diferente com os policiais no Brasil inteiro. Está todo mundo acompanhando de perto. Todo mundo aqui já brincou de fazer greve. Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, que começou com esse negócio, Pernambuco, Rio Grande do Sul e outras polícias. Todo mundo pagou preços diferenciados nisso. A começar que primeiro demite, faz aquela cena que vai demitir, mas não demite, né? Não criam mecanismos que possam impedir a emergência da greve. Estou falando de mecanismos administrativos mesmo. Estou falando de dimensão executiva.
ao alcance da mão de um governador, de um secretário de segurança. Não se regulamenta a questão, né, do uso do armamento, né, público, tá certo? Coisas básicas, porque uma coisa é você ir mediar a greve, né, com professor, com médico, com enfermeiro, correto? Outra com um bando de gente armada, que a princípio você já está numa desvantagem, certo? Né? Tem uma simetria de poder, e meteu a arma no meio e começa a cantar babalu em grego, sem conhecer grego. Tá? Então, é evidente, né, que tem um conjunto de coisas. Primeiro, para que a Força Nacional foi criada? A Força Nacional foi criada, entre outros motivos, para que não se precisasse usar regularmente o Exército em situações de crises pontuais. Crises pontuais. Por quê? Porque a Força Armada, a Força Nacional, ela é uma ação federativa composta de policiais, bombeiros, etc. e tal, para suplementar e complementar o policiamento num momento crítico, que é pontual, não tem como sustentá-la, não é uma gambiarra. Tá? Ela não tem capacidade de deslocamento logístico e de cobertura tática em nenhum território brasileiro em tempo real. Tá? Então, ela é feita para dar um suporte. Jamais, em tempo algum, ela sozinha produz qualquer segurança. Tá? Então, ela não é essa a razão. Essa gente blefa a mente, não sabe nem como aquilo foi criado, e você está falando com alguém que ajudou a modelar aquilo, que depois virou esse ornitorrinco que está aí. Não era para ser isso que é, né? Virou um ornitorrinco, né? Põe ovo, tem bico de pato, né? É mamífero, entendeu? Virou essas coisas deformadas, como a gente vê no Brasil, exatamente porque se abandona a criança com a água do banho. Então, primeira coisa, é uma situação de emergência, bombeiros na rua, tá certo? Bombeiros são servidores públicos com poder administrativo de polícia. Eles têm que ir para a rua para garantir a tranquilidade da população. Correto? Articulação com os poderes federativos, né? Com os poderes legislativo e judiciário. Local. Pronta resposta. O emprego pontual das Forças Armadas, tranquilo, não há problema algum, porque faz parte de uma, né, da missão constitucional da Força Armada. O que não pode é usar a Força Armada para trocar band-aid na esquina, como se faz no Rio de Janeiro. Por que toda intervenção parece baile de carnaval, parece grito de carnaval, acontece no Rio? Porque a maior parte dos recursos das Forças Armadas está aqui, o Estado-Maior Geral está aqui. Por isso, se eu gritar, né, Exército na rua, em menos de 24 horas eu consigo ter um efetivo de 2.000 a 3.000 fulanos aqui. O mesmo não procede para o resto do país. Então, brincar de mandar exército tem um tempinho, sabe? Porque exército não é força de pronta resposta que é polícia. Exército são níveis de prontidão. Você decreta uma coisa hoje, daqui a um mês pode ser que eles tenham capacidade tática de ação. Tá? São tartaruga ninjas na rua. Não é mobilidade tática que a gente precisa de um policial ágil tomando decisão em tempo real. De toda maneira, é preciso levar, acalmar a população e explicar para a população, porque quem produz a primeira instância de segurança e controle nos espaços públicos é a população. Essa greve véspera de carnaval é oportunista, obviamente. É para poder criar mais fatos políticos e mostrar a fragilidade de governo. De 2 governos de esquerda, certamente, do partido de oposição. Mas o problema é que os 2 governadores vêm ver lá, todos os demais no país vivem igual, todo mundo com medinha, todos algemados em seu gabinete, todo mundo refém e rifado, com medinha. Eles ficam brincando de animação com polícia, acha que fazendo, né? Chamando uns fulano, que esses fulanos vão lá, dominam a tropa. Esse é o primeiro ponto. Segundo, as polícias brasileiras, militares, com algumas exceções, não têm uma cadeia de comando e controle estruturada. É uma fantasia militar. Está mais para fantasiado de farda do que capacidade de comando. Um coronel, né, não sabe o que a praça faz na esquina, da mesma maneira que um delegado não sabe o que tira faz. Um porque sofre de verticalidade profunda, o outro por lateralidade. No caso das polícias civis, cada delegacia é um Vaticano dentro de Roma, uma franquia ocupacional. Tá? E no caso das polícias militares, são capitanias hereditárias. Isso quer dizer que não há comandamento. A pessoa finge que é funcionário do mês, do McDonald's, mas não tem... É na amizade. Vão lá, fulano, você é da minha geração, você foi meu bicho. Por quê? Porque os mecanismos de controle, né, que é a atualização do Estatuto do Servidor Militar, o desenvolvimento de ferramentas de controle do uso do armamento, do uso da força, uma doutrina do uso da força pública, uma corregedoria independente com dispositivos de controle e regulação, um controle do uso do armamento e da munição, né? Indicadores de aferição, né, do rendimento tático da ação de polícia, que é possível medir. Aqui só mede corpos e coisas.
pessoas presas e mortas e coisas apreendidas, drogas, não sei o quê. Nada mais tradicional, nada mais ocultador do que acontece nos bastidores da ação policial na esquina. Então, ninguém sabe como a polícia atua, correto? Né? É uma zona cinzenta que todo mundo espera que os policiais de ponta, né, sejam indigentes e indulgentes aos mandonismos políticos de ocasião. Né? Eles sabem que eles têm a pressão política, que quem manda, que tem que fazer aliança, né, com o curral eleitoral da esquina, com o líder, né, com o cara, né, do partido da comunidade ali, é tudo isso. Aqui, o mandato de polícia é um cheque em branco, é uma procuração em aberto que é preenchido conforme as conveniências políticos partidárias de um lado e privadas de outro. Tanto um caso quanto o outro serve à economia política do crime. Bom, uma vez feito isso, quer dizer o seguinte, não tem cadeia de comando e controle. As nossas polícias, em termos de militarização, são horrorosas, são ruins. A polícia francesa, a gendarme francesa, que é a mãe dessas polícias aqui, essa sim é militarizada. Mal encarada, não gosta de cidadão, o cara grita aqui em cima, né? Lá embaixo obedece, aqui não. Aqui você tem o mundo das praças, que é o mundo do Bolsonaro, em oposição ao mundo do oficialato. A mesma coisa no Exército. General não manda na base. Por isso, o nosso presidente pode brincar de desafiar para cima, porque ele sabe que ele pode mobilizar afetivamente, enganando, com discurso populista e afetivo, essa massa de indigentes e indulgentes armados, né, que vem das classes populares, porque não sei se vocês sabem que a Polícia Militar e o Exército é o principal mecanismo do Brasil de ascensão social de pretos, pardos e pobres com baixa escolaridade. Tá? Esse é o perfil. Desde quando eu defendi minha tese de doutorado sobre polícia em 99, esse é o perfil das polícias do Exército brasileiro. É um exército não branco. A polícia da Bahia e a polícia do Rio são as menos brancas do país. Todo mundo veio da periferia, começou a trabalhar aos 10, 12 anos de idade, correto? Tem uma visão pragmática da vida, um cálculo do imediato. Né? Então, é essa gente, esse mundo popular, né, que foi entregue, né, a essas manipulações. Né? Bom, e greves? Olha, é muito difícil a gente fazer profecias. Né, tem aquela piada da profecia de segunda-feira, né, porque o jogo já se deu no domingo, aí todo mundo acerta, é o profeta de segunda-feira. Eu não gosto de ser profeta de segunda-feira, mas há lugares e lugares onde essas coisas rendem. No Espírito Santo, eles colocaram as mulheres, os policiais, para fazer piquete, exatamente porque eles sabiam da ilegalidade da ação de piquete. A greve já é ilegal, fazer piquete, mas ainda, sobretudo, armado. Né? Os resultados não foram tão satisfatórios assim, porque se, por um lado, não conseguem punir de forma legal, as lógicas persecutórias, né, elas acontecem dentro da polícia. Os policiais, de fato, a maioria deles vivem rituais de humilhação dentro dos quartéis. O regulamento disciplinar, que é o RDPM, é humilhante. Você sabia que eu como PM, dou um soco na cara de um cidadão, tanto faz como tanto fez. Agora, se eu falar mais alto com um coronel, né, eu pego cadeia. Se eu pintar as minhas unhas com esmalte sem autorização do superior, eu posso pegar cadeia. Né? Os policiais não podem usar barba, porque essa foi uma decisão de Pedro II. Só se usa barba com autorização do Pedro II. Como o imperador morreu. Né? Então, perceba, né, que eles vivem um mundo de não direitos. Né? O regulamento disciplinar é draconiano, é um regulamento copiado do Exército, mas de um exército antigo, tá? Em que eles não têm direitos, só têm obrigações. Há uma tensão, quase classes distintas em oposição entre o oficialato de cima e a base, as praças. Eles dizem que a motivação para trabalhar é a punição, né? Que oficial só serve para canetar a praça. Portanto, eles, né, daqui em cima não se comanda embaixo. De outro lado, no mundo informal do uso da carteira para fins privados, como ganhar dinheiro com a minha carteira de polícia, né, o oficialato, setores do oficialato criaram firmas privadas e clandestinas, eu vou chegar onde vocês querem, clandestinas de segurança, tá? Terceirizações e consultorias para a empresa, né, porque eles são limpinhos e tal, papapá. A base começou a ofertar serviços milicianos, que não tem a milícia, tem serviços e produzir bicos. Né, fazer bico para artista, segurança para jogador de futebol, segurança para, né, bicheiro, correto? Então, esse mundo da segurança privada, né, clandestina e informal, né, de controle informal de territórios, administrações de serviços públicos, terceirizações de serviços públicos como água, luz, esgoto, água, luz, terreno, gás, tudo mais, né, como a gente hoje vê o crime fazenda e milícia, já vinha de muito tempo. Tá? Então, são mercados e que se paga uma taxa para cima. O policial
vende o bico. Na verdade, não se sabe se a fantasia é a farda da PM ou aquela roupa ninja de miliciano. Tá? Qual é a fantasia de carnaval? Porque, na verdade, essa polícia... Você quer ver o mundo acabar no Brasil? É você mexer em duas coisas aqui com as polícias. As escalas de trabalho. Você mexeu nas escalas de trabalho na jornada, você matou o bico, né? Que as escalas aqui são absurdas, não são escalas técnicas a serviço do trabalho policial, são para favorecer o segundo emprego e esse mercado ilegal / informal. Tá claro? Então, no Rio de Janeiro, como o mundo está dominado, as milícias hoje respondem por quase 50% ou mais do domínio territorial armado, o que foi previsível, porque são elas que sustentam carreiras e trajetórias eleitorais. Ninguém nega um dinheiro para o policial na esquina, não é mesmo? Desde Robin Hood. Você já viu alguém negar em Chicago, nos filmes? Ou não? A autoridade está pedindo uma contribuição. Esse é o melhor caixa 2 de campanha, porque você não precisa declarar. Tá certo? É um bando de capangas coletando para você. Aqui, como está tudo dominado, tudo dividido entre várias milícias, não é a milícia, não tem centralidade, correto? São conjuntos de grupelhos atuando de forma em rede, né? Produzindo esse mercado ilegal, muito mais poderoso e perigoso, né? Porque vem de dentro do Estado, do que o chamado crime organizado, que de organizado tem muito pouco. Então, a pergunta é, para que fazer greve? Qual o sentido? Só se for para pressionar. A greve não é necessariamente para ganhar salários melhores. É para subir o preço do alvará, do crime, de governar com o crime. Os policiais honestos, a polícia do bem, até ambiciona fazer greve, até ambiciona lutar pelos seus direitos. Mas a polícia dos bens, que é a polícia do B, está interessada nessa governabilidade que eles já detêm, tá? No território. Tá? Então, em vários lugares aqui, os impactos podem ser diferenciados em razão dessas disputas internas políticas nas organizações de força. Não tem a PM. Não existe, existem várias PMs dentro da PM, correto? Né? Então, tem os profissionais de polícia que querem ser polícia para valer, querem ser... E esses são ameaçados. Esses são objetos do tiro amigo. Esses viram zumbis de patrulhamento, mortos-vivos, porque tem a carteira de polícia e o atestado de óbito, porque um dia eles vão morrer. Eles vão morrer como moeda de troca, porque cada policial morto vira palanque eleitoral para esses cínicos de ocasião. Tá certo? Para essas patrulhas moralistas que nós assistimos aqui. Outro dia eu li aí que alguém disse que o Bolsonaro é o primeiro presidente a ter como prioridade a segurança. Mentira. Ele não tem. Ele tem como prioridade a produção de insegurança do medo para sabotar a coesão social e favorecer, né, a política do tiro, porrada e bomba, que é essa, né, de você manter o policial avulso, tá, suspenso de seus vínculos, suspenso de sua profissionalização, de tudo aquilo que o protege, o que dá superioridade, né, à sua profissão, e reduzir uma profissão policial, né, recuá-la, né, para uma lógica de capangagem. Tá? Então, isso é muito sério e não é de agora. Ele apenas é um oportunista que vem explorando, né, esses órfãos, esses maiores de rua, né, esses menores de rua, brincando, esses maiores de rua, que foram, de uma certa maneira, colocados nessa oposição nós contra eles. Mas nem a polícia está ganhando, né? Porque eles não têm essa capacidade de mando. E é isso que as pessoas não perceberam. Greves, passeatas aqui não acabam porque não sei quem lá em cima gritou, acabou a passeata na Avenida Paulista, acabou a passeata na Rio Branco. Muitas das vezes a passeata acaba porque os policiais que ali estão não receberam hora extra, não receberam ração para dobrar a escala. Então, eles jogam umas bombinhas para espanar barata tonta, que somos nós, de classe média, né, que temos dinheiro para ir e voltar na passeata, porque o expediente acabou, amanhã o cara vai pegar a dupla jornada de trabalho. Ele mora lá no Cafundó do Judas, na Zona Oeste, naquelas regiões, né, onde as milícias começaram. Todo mundo quer ganhar um pouco a mais. E se você observar, o governo Bolsonaro, foi uma coisa que eu lancei aí já há um tempo, um artigo, né, ele colocou mais militares ministros do governo do que os governos militares. E não é só isso, ele está ampliando a possibilidade do Caraminguá. Agora tem PM em tudo, PM em escola, entendeu? É arranjar, todo mundo quer se locupletar, todo mundo quer ganhar um troco a mais, porque a minha classe é o meu pessoal. Eu entrei para o poder, é o meu pessoal. Entendeu? Esta lógica, né, familesca, essa lógica mandonista a que ele representa, sempre esteve aí. Os coronéis urbanos e coronéis rurais, coronelismo. É isso que está acontecendo. Jaque, me permita, eu vou passar a bola para o Paulo,
Mas eu não posso deixar de colocar uma questão estrutural que eu acho que é da mais alta relevância e importância, Jaque, que nós estamos com um governo implantando uma agenda ultraliberal, destruidora de direitos, entrega dos ativos nacionais. Nós temos para o mês de março várias mobilizações já programadas, há uma greve dos petroleiros em curso, ou seja, o governo me parece que está dando sinais claros e evidentes de bomba, porrada e mais não sei o que você diz. Isso, então, eu queria que você aprofundasse um pouco nisso, mas eu quero que o Paulo, por favor, coloque também mais alguma questão. Vai lá, Paulo. Eu queria nesse seu assunto, que é o assunto, né? Nós vamos ter o carnaval, sem dúvida será um carnaval dos bons, com muita política, muito protesto. Agora, depois o país volta. Sim. O país volta com essa agenda, uma agenda de desemprego, menos dinheiro, pessoal ali, e essa agenda, a agenda do governo, que é essa agenda de retirar direitos. O que vai acontecer com essa polícia que está assim se perdendo as inibições, dando tiro até em senador, achando que pode o que quer, e um governo que garante, eu gostei da sua expressão, que garante o caraminguá, que garante ali que todo mundo tenha a sua boquinha, que né, onde tiver vai ter uma boquinha para você, meu filho. A gente vai garantir isso porque nós somos bacanas. O que vai acontecer? Paulo, a gente vai para uma. Perguntar, a gente vai para uma ditadura, para uma semi-ditadura, para um confronto que pode terminar nisso. O que você acha? Paulo, deixa eu só dar um toque aqui antes, Jaque. Você tinha uma luz acesa aí, Paulo, que se apagou. Você ficou no escuro aí, se você puder acender a luz. Peraí, vou acender. Agora, e eu só agregaria aí também, Jaqueline, que nós temos hoje, na Casa Civil, o general Braga Neto, que foi o comandante da intervenção no Rio de Janeiro. Quer dizer, isso também sinaliza para uma tendência autoritária crescente. Você não vê relação com o Braga Neto na Casa Civil, com todo esse cenário que nós estamos vivendo? A minha pergunta de antes eu vou pôr agora. Né? Eu conheci o comandante Braga Neto numa situação muito curiosa. Até vou começar por aí, porque é verdade, quem for lá no meu Facebook vai ver que eu tenho fotos com eles. Bem antes da intervenção. Quando o Exército fez uma ocupação, né, uma operação, digamos assim, na Rocinha, durante o Rock in Rio, bem antes da intervenção militar, né, que foi aquele período que eu fiz aqueles 11 minutos sem respirar lá na Globo, uma espécie de apneia de destruição, demolição do marketing publicitário que era a intervenção, né? Esses militares já esperavam por isso. Primeiro que não havia um consenso dentro do Exército, das Forças Armadas, do emprego continuado das Forças, das Forças Armadas em atividades de policiamento, que é o maior fiasco, o maior mico, tá certo? Quando você passa o tempo todo fazendo atividades de policiamento, você perde a capacidade competente, não adquire a capacidade comedida. Esse é o primeiro ponto. Segundo, a sua tropa, que é muito criança, muito ingênua, que são aqueles tartarugas ninjas que carregam um peso imenso, sem mobilidade tática em cenário urbano, para poder controlar ali o pequeno delito, o cara que roubou o celular, essas coisas assim, né? Fazem com que eles tenham uma promiscuidade, um contato maior com dinâmicas criminais, com cascudões. Então, você tem, de um lado, um bando de moleques, né? Ingênuos mesmo, né? Lidando em territórios com situações mais complexas. Não é à toa que, nos últimos anos, aumentou o número de casos no Exército de tráfico de drogas, não apenas no avião do presidente, tá certo? Tráfico de drogas e armas, né? Por essa, digamos, promiscuidade. Até porque o soldadinho de chumbo, ele vira o quê? Soldadinho de condomínio, de favela? Você acha mesmo que ele tem superioridade tática, logística para... Claro que não. Então, literalmente, uma exposição desnecessária, burra e cara. Né? Cara, né? Com 2 bilhões que se gastou no Rio de Janeiro, vamos voltar de novo a por que esse barraco todo acontece, e ele é uma coisa politicamente desejável. Tá? Produzir insegurança tem elevado rendimento político eleitoral e não é de agora. Com os 2 bilhões que foram gastos, estou fazendo um parênteses para voltar lá, eu teria, com esses 2 bilhões, que foi uma torração de dinheiro, a farra das licitações, como eu disse, para animar a indústria da insegurança e esse pessoal que fica aí vestindo verde e amarelo, tá certo? Eu teria treinado todos os policiais do país em uso da força, que eles não têm. Atira muito, atira mal.
não tem visada de tiro, superioridade no uso do tiro, né? Não sabe escolher qual é a dinâmica tática do armamento, qual a superioridade de um armamento para outro, tá certo? Então, eu preciso que uma polícia não trema a mão, como que é o Moro, que não viva sob forte emoção. Porque forte emoção estou eu morrendo de medo do bandido. Eu que estou aqui babando, distribuição de socorro, me salva. Se a polícia também gritar socorro junto comigo, danou. Correto? Então, eu teria feito uma coisa que o país não tem. A polícia atira muito, atira mal. Não tem visada de tiro, não tem precisão de tiro, não tem modalidade de tiro por modalidade de armamento, modalidade defensiva de tiro. Eu sei que em Nova York, um policial convencional, generalista da esquina, para cada 100 tiros que dá, por modalidade de armamento e tipo de tiro defensivo, a taxa mínima de acerto é 95%. Tiro defensivo é aqui, é para matar. Ninguém é James Bond. Você não atingiu isso, meu filho? Vai ser professora de teoria de polícia, de gestão e planejamento policial, como a Jaqueline, entendeu? Vai inventar coisas para a polícia, porque na rua, com uma arma na mão, é que tu não vai ficar. A não ser que todos nós saiamos com mosca ou brincamos de ser globeleza da segurança para ajudar a polícia a ter alvo. Então, parte, né? A 30 metros o sujeito não sabe pôr o tiro onde tem que pôr. Aqui se confunde metralhadora com furadeira, metralhadora com fuzil com guarda-chuva. Sinto muito, você tem uma mira. A mira te dá condição de enxergar a X metros, a 600 metros, 700, que é onde essa bala chega. Tá? Você vê como é a farra da autonomização, das ameaças, né, toleradas, que servem a políticos. Tem sempre alguém se beneficiando contra o outro. Tá? Então, isso é muito sério aqui. Então, voltando à história, lá na ocupação da Rocinha, eu estava, por alguma razão, eu não pude gravar assim com a imagem, porque eu estava no hospital, né, com um parente. E a Globo mesmo assim, professora, pode gravar um áudio? Posso. O que a senhora está achando? Eu assistindo. Falei, isso aqui é um churrasco mal feito de final de semana, que cada um leva o que tem e esquece a carne. As pessoas riram. Que isso, professor? Tem prazo de validade. Isso aí não vai durar nem até tal hora. Mas e a guerra, professora? Ah, sim. Né? A guerra, tem um motoboy aqui embaixo, olhando ali para, né, o corpo da menina. E se tem uma guerra, os refugiados estão a 5 quilômetros aqui, são em torno de 50 mil, gritando Rock in Rio. Ah, pelo amor de Deus, entendeu? Aí eu desmontei aquele circo, que evidentemente não tinha logística para sustentar. Para eu pôr 500 pessoas ali, eu preciso ter 4 vezes isso, 2.000. É uma matemática. Se a pessoa não sabe planejar, eu sei fazer conta de polícia, modelagem, de organização. Entendeu? Para garantir 24 horas, certo? Que tem escala, tem folga, tem férias. Entendeu? Tem que ter ração, tem que ter comida, né? Para você ficar ali, tipo, né? Claro que ia descer, a não ser que alguém desse uns tickets VIPs de lista amiga ali no Art Fashion Mall, que tem um restaurante de 5 estrelas. Como isso não rolou, então a minha crítica foi contundente, né? Ao qual as Forças Armadas concordaram e me chamaram lá para uma conversa, onde eu acompanhei uma operação no complexo do Salgueiro não do Rio, Salgueiro São Gonçalo, que é um grande complexo popular, né, de comunidades populares, considerado uma alta, grande área de risco, onde teve uma matança que ninguém explica, se foi PM, Exército, Polícia Civil. E eu fui para dentro do Estado-Maior, lá na sala do AI-5, aquelas coisas todas, acompanhar a convite deles. E depois sentei com eles numa mesa, né, portas fechadas, sem celular, com outros convidados, onde eu disse claramente do fiasco que seria. Que aquilo ali era um ensaio para o desfile do Sambódromo, um desfile ruim, que ia perder em todos os quesitos. Correto? E expliquei tudo isso, porque tudo isso que eu estou falando viraram textos, escritos, palestras para as polícias, né, na América Latina. Né? Eu não estou falando aqui no vazio, está lá toda uma academia Pontedou, em inglês, português, espanhol, entendeu? Né? E expliquei tudo isso. Então, o comandante Braga, que depois virou o comandante do GIF, né, que é um nome engraçado aqui, Gabinete de Intervenção Federal, né? Inclusive, o produto de inteligência que se tinha era muito aquém do que nós podíamos saber aqui no cotidiano. Tá, o Disque Denúncia é uma base de dados infinitamente superior às informações de inteligência que o Exército tem. Né? Você entra em blog de comunidade, é uma distribuição territorial das facções criminosas e milícias. Né? No jornal São Gonçalo, que é o segundo maior colégio eleitoral, né, no estado do Rio de Janeiro, né, tem lá, diz aí onde tem barricada. Correto? Existem 2 aplicativos no Rio de Janeiro, Fogo Cruzado, e tem tiroteio aí. Um é do Intercept, inclusive, da Sicília, que monitora tiroteios, então você consegue saber o volume de operações. Então, o Rio de Janeiro, olha que bizarro, nós nos acostumamos com a excepcionalidade como regra, como cotidiano.
né? Em vez de ter policiamento, coisa que aqui já abandonou há muito tempo, desde Moreira Franco, que foi o mentor intelectual da intervenção, do marketing publicitário macabro, porque aquilo era uma publicidade, né? Então, aqui, eu não preciso fazer tanta greve, né, oportunísticas para dar tiro para o alto, porque o tiro, porrada e bomba é cotidiano para manter todo mundo com muito medo. E quanto mais medo você tem, mais você esquece de perceber que estão lhe tirando direitos. Quanto mais regimes do medo, né, práticas de exceção. É assim. Então, por isso ele não está fazendo nenhum discurso de segurança lá em Brasília. Ele está produzindo medo, maximizando insegurança, para todo mundo ficar: cadê meu direito? Meu direito trabalhista, meu direito civil, cadê meu direito social? Enquanto fica, né, nesse bombardeio de perdas e voltas de direitos e restrições de direitos, né, e limita a nossa capacidade de coesão. Porque o medo é péssimo conselheiro, né? Diante do medo, farinha pouca, meu pirão primeiro. Tá? Então, essa é a questão. Eles estão instrumentalizando o medo, fazendo políticas de terror, né, para sabotar os esforços de coesão social e, portanto, de mobilização e de resistência. Esse é o tipo de tática conhecida, correto? Extremamente conhecida. O problema das manifestações é que também ninguém manda. Tá? Uma coisa importante, que vamos começar do lado sério. Não há uma doutrina. No Brasil, não há uma doutrina de uso de força escrita. O único esforço de construir uma doutrina do uso da força para validar tecnicamente o trabalho policial na esquina e evitar que o policial seja massa de manobra, né, seja moeda de troca, porque ele é uma mercadoria política. Então, quando ele se revolta, quando o Rex fica chateado, dá nisso que a gente está vendo aí. E quando eu uso Rex, é porque assim que os policiais, meus alunos, me contam: professor, ó, primeiro abanava rabo, agora eu pego parte do osso, agora eu sou o patrão. Tá? Um dia isso vem. Né? Então, a primeira coisa é que nós não temos uma doutrina do uso da força que valide profissionalmente a tomada de decisão policial, que segue obscura, segue como para dentro de um iceberg, aquela parte do iceberg oculta. Isso faz com que tudo fique no lusco-fusco. Né? Correto? Por sua vez, a justiça, com mentalidade policialesca, né, como muitos juízes querem brincar de John Wayne, de Charles Bronson, correto? De Mel Gibson. Por quê? Porque o trabalho da justiça é de baixa visibilidade. Agora, você brincar de circo operacional, de teatro operacional, dá a impressão que você é macho, tem autoridade, está fazendo alguma coisa, que é a síndrome da pequena autoridade da esquina, que eu chamo. Correto? É uma teatralidade operacional com baixo rendimento do ponto de vista de controle de território e população. Portanto, um circo. Tá? Isso, mas, ou seja, é um projeto, não é, Jaqueline? É um projeto de poder. É um projeto de intimidação. Eu acho que nós temos que parar com esse discurso mané, me desculpa a sinceridade, de que falta preparo na polícia. Não é assim. Desde a redemocratização, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, desde que o governo Brizola, que se passou a ter cursos de direitos humanos na polícia, inclusive em parceria com a Cruz Vermelha. Se os cursos eram bons ou maus, é outra discussão. Nós criamos uma matriz curricular para as polícias no Brasil, para as guardas municipais, uma matriz curricular que atendesse às necessidades profissionais de polícia. Eu não quero que o policial faça tricô, beija na minha boca, não. Eu quero que o policial seja polícia. Na hora de atirar, não tenha dúvida que vai atirar em mim aqui, não na minha testa. Entendeu? Eu não quero virar unicórnio e ter terceiro olho com bala de borracha, que é uma incompetência. A bala de borracha, as pessoas levando tiro aqui, não é só a baixa estatura da população brasileira. É violar os critérios táticos de ação policial. Então, fechando as passeatas, para passar para vocês, nós não temos uma doutrina de policiamento em protesto, policiamento em manifestações de larga escala. Temos para multidão em futebol, correto, em shows, mas não temos essa tradição. Isso não quer dizer que as polícias não se preocupem, as polícias querem ser polícias. Tanto assim que eu fui convidada, eu fui convidada pela maior polícia do país, que é a Polícia Militar de São Paulo, a dar uma palestra sobre policiamentos em protesto para mais de 2.000 policiais, ano passado, em parceria com o Sou da Paz. Aí vieram policiais ingleses, e eu estava ali como conferencista. Certo? Isso tudo que eu estou dizendo, as polícias concordam porque elas querem a polícia do bem, não a polícia dos bens, esses oportunistas. Porque eles querem ter parâmetros normativos legais para que eles possam ter táticas válidas à luz da legalidade e da legitimidade. Não dá para agora pode, agora não pode, agora sim, agora não. Porque é dessa maneira que funciona. O policial aqui não sabe se ele agiu mais do que devia e podia ou se ele agiu menos do que devia e podia. Tudo depende do circo midiático. A mesma ação
pode ser tida como heróica ou pode ter tida como bandida, porque não há parâmetros de aferição. A justiça não sabe avaliar o trabalho de polícia, a promotoria, o Ministério Público não tem como exercer controle externo, porque não tem mecanismos de aferição, porque não há os mecanismos de avaliação e de controle dentro da polícia. É um circo. O Ministério Público, quando vai lá, diz que avisa que vai. Certo? Legal. Vai pagar mico. Né? Então, olha o cenário que estamos. É óbvio, né? É óbvio que nós estamos num cenário extremamente tenso, preocupante, de autonomizações, da síndrome do guarda da esquina, e não são só eles. Tá? O que eu queria dizer aqui é que nós temos uma coisa muito grave. Né? O que nós temos aqui são as unidades autônomas de ódio, ressentimento e vingança. O problema não é o general que está lá, isso eu vou explicar depois, se me derem tempo, que eu já estou falando demais. O problema é o seu vizinho da esquina. Você já percebeu hoje que você anda na rua, todo mundo paga um sermão para cima de você, te paga um sermão, tu está sempre errado. Tem uma regra, uma lei, né, da cabeça moralista de cada um. Né? Então, tu tá errada! Aí já está pagando uma sentença em tempo real, já está pagando uma moral para cima de você, está te dando um feedback. Né? Quando a pessoa é um pouquinho mais educada, ela quer te dar um feed. Né? Quando não, ela quer pagar uma moral para você no supermercado, no bar. Está todo mundo brincando. O Moro, ele é apenas um ventríloco, uma caricatura desse apetite autoritário, né, dessas unidades de ódio, ressentimento e vingança que só existem, puderam ser criadas, porque nós não demos conta de duas coisas básicas. Né? Não é só consumo. Tá? A mobilidade social no Brasil, que é a razão de ser da segurança, é reversa. Pobre no Brasil come tudo hoje, compra tudo hoje, porque não pode comer, talvez não tenha amanhã. Tá certo? A temporalidade do pobre é no imediato do acontecimento. Quem acumula e pode ser despojado é a classe média que tem o que doar, o que perder. Né? Então, esta coisa, as pessoas não estão se dando conta. Né? Então, esse tecido social que somos nós, temos autorizado, né, nessas lógicas autonomia, né, predatórias. Jaque, Né? Jaque, isso é muito grave. Né? E que tem como protagonista do pensamento único totalitário o nosso presidente. Nós já é um grande animador desse auditório. Jaqueline, nós já temos 1h15 de live. Então me manda embora que eu tenho que tomar minha cerveja. Eu acho que nós podemos aqui ter uma última rodada de mais 10, no máximo 15 minutos. Eu tenho que agradecer aqui um superchat da Tuca. Muito obrigado, Tuca. Luciana Escobar, outra grande companheira presente. Eliane Rocha, Ana Clara, Carioca Suburbano. Nós estamos com uma audiência muito boa. Tem várias perguntas no chat. Eu, infelizmente, não vou conseguir formular. Vou pedir licença para a Jaqueline depois encaminhar ela as perguntas mais objetivas e, quando possível, você respondendo, eu retorno para os nossos ouvintes. Mas eu queria explicar aos ouvintes o negócio lá do Braga Neto. Tá. Para mim, eu estou lançando como hipótese. Quem são os faxineiros que ficam limpando a lambança da família? Então. Tá certo? Esse discurso neoliberal, eles não são neoliberais. Se fossem, dava para ter conversa, nem solução. Como é que podem ser neoliberais? Não são neoliberais. Nem nos costumes, nem nas práticas, eles são predadores. É diferente. Não tem negócio de neoliberalismo nenhum, não. É predação, destruição do Estado. Não é nem Estado mínimo, nem Estado ínfimo. É apropriação. E está na nossa vez, vamos comer tudo agora. Entendeu? Além de serem mal educados, são mal educados, são famintos. Né? São famintos. Né? Paulinho, você. Esses generais, né? Não estou falando Heleno, né? Que está nervosinho demais para ser general porque não comanda. Todos eles ficam assim ameaçando. Epa, o outro lá manda na base, né? Que é o outro, é o profeta. Quem é o profeta? Né? O Messias de ocasião. Quem é o libertador de hoje, que é o tirano de amanhã? Nosso presidente. Esse é o discurso. Né? Lei e ordem! Vamos acabar com a palhaçada! Quer dizer, hoje você quer uma personalidade forte, você quer uma autoridade forte que resolva a zorra, a bagunça que você está vivendo, moral. O assédio moral que você vive com a diversidade, com a pluralidade de identidades. Alguém tem que te salvar. Só que esse libertador de hoje será o seu tirano de amanhã. E esse pessoal que está indo para lá, está indo para conter, né? Porque tem que fazer. Eu quero saber quem é que está fazendo a faxina. Os faxineiros. Certo? Os faxineiros da lambança da morte da Marielle, da lambança das provas. Tem gente fazendo faxina. Muito bom, tem gente muito bom. indo lá para cima para seguir fazendo faxina, para salvar esse negócio, né? Porque tem outros interesses em jogo. Tá certo? Né? Tá brincando com o menino maluquinho, teu menino doidinho, correto? Que, né? Tem um sério problema sexual, né? Certo? E, né, que fica lá preocupado com os furos alheios, né, digamos assim,
Então tem que dar conta. Né? Porque tinham combinado antes, não tem nada demais aqui, tem um combinado. Vai brincar aqui, vai fazer circo, vai ficar visitando instalação militar, vai ficando surtando, dando banana para todo mundo por aí, até um dado limite, desde que tudo isso aqui siga de um determinado rumo. Né? Então, a pergunta que tem que ser feita aqui, quem são os nossos faxineiros? E por que estão fazendo faxinas? Porque eles próprios já estão ficando de mau humor, de tanta limpeza que eles precisam fazer, de provas, tá certo? Hoje foi em 2 governos do PT, mas vai acontecer lambanças, entendeu? Em todos os estados. O que eu diria para vocês é que estão todos os governadores medrosos, morrendo de medo, porque eles sabem que não têm ferramentas de conter. Ou começam a mexer agora e está ao alcance da mão deles, ou vai ficar todo mundo... Porque você é chantageado por tabela, você é chantageado digital. Tá certo? Você já está vendo o que está rolando lá. E sabe que o que você tem em casa é igual ao que tem lá. Certo? Então, eu acho que nós precisamos pensar o seguinte, as polícias não são do mal, a polícia não existe, tirou a polícia, vai milicializar o mundo. É só isso que eu queria lembrar para vocês. Então, a polícia é uma ferramenta democrática, tem saída para ela, tem controle, né? Senão, nós não podíamos... Né? Será que na Inglaterra acontece isso? Será que as polícias militares da Europa inteira, a Europa continental inteira é feita de polícias militares? Sai matando o cidadão? Sai predando partidos e políticos? Não. Correto? E são organizações militares. Muito bem, Jaqueline. Muito bem. Deixa eu passar para o Paulo Moreira Leite. Nós vamos fazer uma última rodada. Embora. Não, vamos fazer uma última rodada aqui, Jaque. Quero passar para o Paulo agradecendo mais uma vez a sua presença. Coloco para você fazer suas considerações finais e colocar uma última questão. Paulo, por favor. Bem, muito bom, Jaqueline. Nunca tive feito uma entrevista com você. Espero que fazer mais, inclusive porque é uma facilidade. Faz a pergunta e fica olhando. Você responde, não tem problema. É muito bom, não é muito bom. E é uma ebulição intelectual muito rara. Mas eu quero aproveitar para fazer uma pergunta que não tem a ver com isso e tem. Você descreveu muito bem a situação de desorientação dos adversários desse governo. Que uma hora você tem que saber do seu direito social, uma hora você tem que saber o que faz com a polícia, uma hora você tem que saber com a fome. E como é que você, como cientista política, o que você acha que tem que... Como é que se responde a essa situação para a gente não ficar nessa dispersão absoluta, que a escola não anda na dispersão, né? Exatamente, isso aí. Eu acho que a primeira coisa não tem saída. Né? Tem várias dimensões pelas quais se atua. A primeira coisa importante, que eu até chamei a atenção num post em diálogo com um artigo que saiu na Folha de São Paulo sobre a morte da esquerda, qual eu discordo primeiro que não existe a esquerda. Então, primeiro, se existe a esquerda, se ela não nasceu, ela não pode ter morrido. Vladimir Safatli. Esse é o primeiro artigo. O artigo, esse eu gosto muito dos textos dele, é um colega, mas esse eu acho que ele não foi muito feliz. Então, eu lembro a ele, num texto muito delicado, assim, muito simples, que eu também coloquei, que, curiosamente, no Brasil, a gente tem um problema de lidar com as oposições. Mudam os comentaristas, mudam as palavras, mas não muda o paradigma. A premissa, a conclusão é sempre a mesma. Como a oposição é sempre fraca diante do governo. Bom, foi assim, aí eu faço uma lista, né, desde Collor. Quando o Collor era governo, a oposição era tida como incapaz e fraca, porque era atrasada, sem projeto de nação. Veio Fernando Henrique, a oposição de esquerda, ou de centro, seja o que for, também era uma oposição incapaz de enfrentar, entendeu? Porque não tinha um projeto de desenvolvimento econômico, blá, blá, blá. Veio o Lula. A oposição de direita era muito vagabunda, porque ficou ali colando, pegando carona e não tinha identidade própria, blá, blá, blá. E assim foi. A oposição de esquerda, de direita da Dilma, do Temer e também do Bolsonaro, agora, de novo, uma oposição de esquerda, né? Está sempre mais fraca que a situação. Isso quer dizer que, olha como no nosso imaginário político a gente ama uma sobre-autoridade, uma autoridade acima da sociedade, acima do legislativo, acima do judiciário, acima dos poderes republicanos. Nós queremos uma autoridade leviatânica à moda Deus. Deus acima de todos e de tudo. Portanto, esse raciocínio religioso, que não é nem religioso, né, uma apropriação perversa do cristianismo, né, está ali nesse discurso. Ou seja, 2 momentos. Primeiro, uma autoridade superior que nunca se é capaz de enfrentar. Certo? Então, são pessoas que não conhecem como funciona o jogo político aqui, no parlamento na Inglaterra. Quer dizer, matam a política. Parece que política é só você ir para a rua, subir no caixote e dar 20 gritos. Então, se a política é mais que isso, a política é todo dia, a política não é só na votação. Para quem conhece o Congresso, sabe que a política se constrói nas comissões, nos corredores,
dialogando com as bases, porque nem sempre é possível mobilizar massas. Isso tem custos, correto? Ainda mais no mundo de políticas seriais, no mundo de guerrilhas digitais. Tá? Então, essa é a primeira coisa. Então, um discurso fácil, um discurso religioso, uma premissa oculta cristã, culpada. Né? A segundo ponto é que, olha, eu também sou de esquerda, eu também sou progressista, logo vamos fazer a nossa autocrítica. Fica todo mundo se auto... Vem cá, que tanta autocrítica e arrependimento é esse? Que lógica inquisitorial, a moda Moro, é esta? Que não é mais justiça. Muito bom. É justiçamento. Que tanto eu tenho que me arrepender? Olha, eu sou culpada, mas eu me arrependo em público. Rituais, né? Tá certo? O que é isso? Que também está ali naquele texto. Tem que ter arrependimento e autocrítica. Como é que é? Eu não estou dizendo que as pessoas não têm que se arrepender ou que não haja autocrítica, mas esse discurso também é uma outra dimensão. Se salvar pela autocrítica. Vai se salvar pela autocrítica. Você me salva. Você deu, esquece que parlamento é assim, você tem que saber quantos votos você tem. Às vezes ganhar significa obstruir, ganhar tempo, o tempo político, né? Obstruir o projeto do oponente, mudar a votação, alterar o projeto de governo, como tentou-se na coisa do projeto Moro, da Previdência. Você sabe que você não tem maioria de votos. Você vai usar do regimento debaixo do braço para fazer a política, para ganhar tempo, para negociar, para articular. Isso é. A oposição está fazendo oposição, sim, nos limites que ela tem de ferramentas dentro do quê? De 2 parâmetros básicos. Republicano e democrático. Só que aqui no Brasil, o espírito republicano parece só aparecer em centro espírito, em centro de Umbanda e no candomblé. Correto? Porque as pessoas estão querendo... O que você leu, hein? O que você leu para falar desse jeito? É muito bom. Porra. As pessoas estão querendo deuses. Olha, diante... Né? Aí ficam fazendo analogias perversas. Olha como Lula e Bolsonaro, a esquerda e a direita de Deus Pai é o analista. Deus Pai Todo-Poderoso somos nós, os deuses que entendemos a realidade. Né? De um lado, à direita, Bolsonaro, à esquerda de mim está, né, o Lula. Quer dizer, o que a gente quer mesmo são pais. Né? Entregamos a eles um poder que eles não têm. Tá certo? O que há de comum é que todos os dois ganharam a eleição, né, com uma vantagem expressiva de voto. E todos tiveram uma adesão popular. E essa adesão popular tem coisas que a gente não percebe. Não é só saber falar a linguagem do povo, porque não é bem isso, não. É a contabilidade que as pessoas no cotidiano fazem. Quem é pobre, que sai de casa, lá da Brasilândia, ou sai do Complexo do Alemão para chegar no centro, gasta uma fortuna. Não tem tempo para estar na passeata, não tem tempo para ganhar no almoço, né, para poder comer na janta. A temporalidade é do imediato, a temporalidade é do miojo lâmina, da instantaneidade da vida. As pessoas estão lutando pelo mínimo. Portanto, elas não querem. Esse negócio de promessa política, vamos fazer uma política pública. Claro que eu desenho políticas públicas, mas esse é um discurso que o cotidiano não entende, porque eles entendem que a política pública é uma coisa de médio e de longo prazo. Eles não são burros. Só que eles precisam da água agora. Não vai chegar um encanamento no seu bairro nos próximos 5 anos. Mas se tiver uma bomba d'água, um tanquinho, uma caixa d'água, então a água chega. Correto? Porque meu filho precisa tomar banho, porque ele precisa estudar com luz, que é o gato. Né? Essas coisas mínimas que a gente tem dos serviços essenciais que a milícia se apropria, né, no mercado ilegal das mercadorias políticas, é isso que o crime também faz. E por isso eles são governos autônomos e não estados paralelos. Tá? E aí há essa insensibilidade. Né? Nós temos aqui 2 coisas básicas, uma desigualdade social, uma sociedade hierárquica que naturaliza a desigualdade. Né? Aqui nós desigualamos os desiguais para produzir igualdade. Isso vem de Rui Barbosa em Oração aos Moços. Ou seja, da onde que desigualar produz igualdade? Da onde isso? E nós nos achamos lindos, sensíveis e ficamos bem na foto fazendo esse discurso. Um discurso de naturalização da desigualdade. Certo? Então, as pessoas do mundo popular, elas são pragmáticas. O que vai me dar agora? Me prometeu o agora? No aqui e agora, da minha insegurança, no aqui e agora do meu medo. Medo esse, que é o medo de perder o trabalho, medo de não ter saúde, medo de ter como voltar. Por isso as pessoas são vistas como empreendedoras de sua própria miséria, nessa uberização dos vínculos sociais. Tá? Elas não são assim porque elas são alienadas, não. Elas fazem cálculos dificílimos, contabilidades dificílimas ao sair de casa e voltar para casa.
São contas altíssimas. Será que eu passo ou não passo? Quantos passaportes e vistos eu preciso ter para chegar no Centro Cultural Banco do Brasil? Não basta o programa ser gratuito. As pessoas vão olhar para o meu cabelo, vão olhar para a minha roupa, vão me discriminar. Eu, como menino, sou obrigada, e rapaz, eu sou obrigada a cortar o subúrbio inteiro até o centro de São Paulo, do Rio de Janeiro, com a minha camisa levantada, para as pessoas verem que eu não tenho arma. Eu sou parada, eu tenho que mostrar documento a todo mundo. A minha roupa, o meu dread, tudo me criminaliza. Tatuagem em mim é fashion, no outro é bandido. Eu andar de sandália de borracha é estilo. O outro é porque é um fracassado. Aqui nós não achamos que a pobreza, que os pobres possam ser iguais a nós. Quando eles dão certo, nós dizemos que eles são esforçados. Né? Por isso é que a gente fala que as pessoas vão aderir a discursos autoritários, porque tem uma fantasia vendida muito bem de que, pelo autoritarismo, as coisas acontecem no mais imediato, que democracia é um negócio lento, um negócio enjoado, uma murrinha, um negócio de ficar decidindo coletivamente para quem tem tempo. Né? Entendeu? Eu estou com pressa, estou com fome agora. Então, se a gente intervir... E esse é um mundo que não tem futuro, é um mundo sem esperança, é um mundo sem acúmulo, sem poupança, gente. Então, se você não tem esperança, o seu mundo está confinado ao imediato da sua existência. E é isso que nós confinamos a maior parte da população. Por isso, as pessoas não são alienadas, bolsomínias, entendeu? Pobre de direita, não. As pessoas estão um pouco se importando com o negócio de direita e de esquerda. Gostei disso. Pobre de direita, eu já falei aqui no outro programa, é ridículo, é de uma insensibilidade, é patético. É patético esse discurso, além de desrespeitoso, com quem o tempo inteiro faz contabilidades políticas e sociais sofisticadas. Será que eu vou ser humilhada agora ou depois? Essas pessoas, quando saem de casa, elas vão sendo destituídas de sua cidadania. Você já percebeu que aqui no Brasil cidadania tem sobrenome? Cidadania regulada do Vanderlei Guilherme, cidadania relacional do Roberto da Mata, cidadania de não sei o quê, eu mesmo chamo de cidadania tutelada. Por quê? Cidadania e participação. Porque ser cidadão, eu preciso de sobrenome para fortalecer a cidadania, porque cidadania mesmo não há. Então, uma cidadania que precisa de sobrenome é porque ela não existe em si. Ela é negociada como um carnete da Casa Bahia, ali na esquina, pela maior parte dos populares que não tiveram direito à carteira de trabalho, vivem em vínculos precários, vivem a instabilidade. Né? Vivem num território que eles não têm. Como é que fala? Né? Coisa da casa, a escritura, tudo é provisório. Né? Mais que precário é a provisoriedade. A provisoriedade produz uma emergência. Certo? E quem vende o discurso da emergência, ainda que fake, ainda que falso, ainda que mentiroso, contribui. O Lula fez um discurso oposto a isso. Ele vendeu esperança. Né? Ele propôs esperança, ele propôs que tinha um caminho, que ele ia junto, mas tinha um caminho. Correto? Por isso é que todo mundo gosta de pintar, né? Gosta disso, de fazer inaugurações ali, né? Entregar miçangas no imediato para manter as pessoas assim. Né? Então, obviamente, se o Lula não tivesse sido preso, esse cidadão não teria ganho. Né? E aqui não é uma defesa de Lula ou contra Bolsonaro, o que quer que seja. É realidade. Então, o projeto de poder aqui se chama maximizar insegurança, produzir discursos de justiçamentos fakes, né? Que atende a esses apetites que a gente tem na esquerda. É isso mesmo. Sabe aquela fiscal do Sarney? Pois é, ela hoje é uma milícia. Né? Então vai ser meu primo, meu parente, meu vizinho, o fulano ali da esquina é que vai me pôr no pelourinho, que vai me colocar na fogueira. Não vai ser Braga Neto nenhum, essa gente tem mais o que fazer do que se ocupar com uma professora que olha na cara e diz o que pensa mesmo. Tá certo? Eu sou assim. Tá? Jaque, muito bem, mas tudo isso que você coloca está a serviço de um projeto de poder para avançar uma agenda ultraliberal. Ultraliberal e autoritária. Autoritária, de destruição de direitos e de entrega dos ativos nacionais. Sim, mas o que eu queria dizer é que para isso funcionar é preciso que todo mundo tenha muito medo. Você entendeu? Exatamente. A razão de ser é maximizar a insegurança. Quanto maior o regime do medo, mais práticas de exceção. Existe um tripé. Tá? O tripé é fabrico inseguranças, medos. Os medos levam a intolerâncias recíprocas. As intolerâncias produzem regimes de exceção. Correto? Exatamente. O tripé é insegurança, intolerâncias, né? Intolerância a sexo, a gênero, a pessoas, a vizinha, tudo. Né? E a intolerância vai levar à exceção. Esse tripé está pautado numa coisa chamada pensamento único, em vez de um pensamento de consenso. Não é para produzir consenso, é para produzir um pensamento único que se impõe aos demais.
Só assim uma agenda ultra neoliberal é capaz de ficar de pé. Por quê? Porque você fica tão assustado. Né? A insegurança é a síntese de todos os medos, é a síntese de todas as desconfianças, né? E receios que nós vivemos. Né? O medo de morrer, né? Ele serve como um guarda-chuva, né? Para o medo de perder o trabalho, o medo de não conseguir um médico, o medo de estar na bala perdida. Todos esses medos da perda dos direitos é sintetizado no medo de morrer. Exatamente. Né? E por isso, esse espetáculo desse ciclo, eles estão um pouco se importando com a governabilidade. Por isso vão insuflar grevezinhas oportunistas lá nos estados do Nordeste, porque para punir, olha aí, agora eu que estou mandando, agora tu vai comer o pão que já amassou, entendeu? Não se trata de produzir, né? É isso. Por isso precisam dos faxineiros audazes. Quem são os bons faxineiros audazes? Quem são? Essa é a pergunta. O Braga Neto é um deles, que vai ajudar nessa faxina. Correto? Porque estão acostumados, brincando um pouquinho, se me permitir a piada, a manterem os seus quartéis limpos, ruas pintadas de cal, carros que não andam, né? Canhões que não saem do lugar, todos muito bem ilustrados, e aviões que não voam. Né? Certo? Então, é preciso, né? Atores que fazem parte disso, eles também não esperavam essa palhaçada, eles já estão achando que isso tudo é uma palhaçada. Correto? Porque o tempo todo, né, os integrantes das Forças Armadas, que inclusive é uma Força Armada que tem que ser profissional, tá certo? Tem que sair à rua para fazer limpeza. Viraram o quê? Faxineiro? Com lube política, tá certo? Né? É bom lembrar que os militares do Brasil, eles podem não gostar de políticos, mas eles adoram a política porque nunca saíram dos gabinetes. Sejam dos gabinetes do Executivo, sejam dos gabinetes das estatais, sejam comadidos por aí, ou consultores de empresa. Portanto, né, nunca saíram do mundo do status quo. Como não tem muito o que fazer guerra mesmo, né, nossa experimentação, né, não é dessa, os nossos trabalhos de soberania passam por outros lugares. Né? Então, esses fulanos, né, pensa bem, de um lado tem um Heleno que se deu mal no Haiti. Né? Em termos de comandamento, eu diria que passamos um pouco de vergonha. Do outro, tem o Braga Neto, que comandou aqui a intervenção, sabendo que aquilo era uma furada. Tá certo? Está na hora dele ganhar alguma coisa em termos de prestígio e de status, pelo mico que ele teve que pagar e segurar. Tá certo? Então, não é que ele sabe mais de milícia, porque sabe menos de milícia que eles estão lá. Porque hoje, meu bem, se tem uma coisa que todo mundo sabe no Rio de Janeiro, é onde está a milícia, onde está o crime. Você sabe por quê? Porque os territórios autônomos aqui, né, os domínios armados, têm inscrições. Grafites que diz, você quando chega aqui, você tem os Vaticanos, entrei no Comando Vermelho, aqui é território do ADA, aqui é da milícia, tem marcações, grafites, poste pintados, aqui ninguém tem problema não, aqui todo mundo sabe, e cair numa área de risco, e cair na área da milícia tal, vou negociar, não tem esse problema, nosso problema é quando grupos de polícia decidem fazer tiro, porrada e bomba para subir o preço do alvará. Tá? Nosso problema é outro, o crime compensa, o crime produz paz. O crime reduz mortes. Né? Estou dizendo muito claro, governar com crime tem certos rendimentos políticos e eleitorais. Ah, bom, desagrada a democracia, os direitos, as garantias no médio e no longo prazo, dana com a nossa vida, no entanto, produz sucesso eleitoral e político. Tá? Jaqueline, vamos embora para o meu bloco. Tem um outro programa para fazer, Jaqueline. Tem que atravessar a cidade. No próximo assim, destruindo as vacas sagradas, da desmilitarização e da unificação. Tá bom. Jaqueline. O programa é assim, como tudo que seu pai e sua mãe não te disseram sobre a unificação e você precisa saber para não terminar a sua vida apanhando e sendo vítima ali na esquina. Tá certo? Então, para você não criar um monstro, mas um Leviatã pior do que você tem. Você já imaginou uma polícia de 160 mil em São Paulo? Você acha mesmo que algum governador manda nela? Em que lugar do mundo se unificou para aumentar poder desregulado? Você conhece algum lugar? Nem espada de Highlander. Né? Então, só os modernecas aqui sobem caixote para gritar esse negócio. Entendeu? Mas eu pergunto, como eu sou uma pessoa do bem, legal. Você quer unificar, meu filho? É soberano na sociedade? Me diz como, porque eu vou desenhar. Agora, os resultados são esses. Eu sei montar uma unificação. Você quer? Então, entendeu? Jaqueline, 1h40 de programa, excelente. Você meus amigos querem me matar aqui, minha família, todo mundo pronto, fantasiado, olhando para mim com ódio. Colocou para tomar uma cerveja, que você já anunciou aí. E, pô, que é isso? Paulo, olha,
Cláudio, comigo. chamar uma outra para a gente fazer aqui. Você vai fazer uma no 247, a gente chama o Cláudio também. E a gente Legal. vai muito bom isso aqui. Legal, Paulo. Bom, Adorei a tua presença. Adorei a tua presença, Paulo. Muitíssimo obrigado. Jaqueline, mais uma vez, uma brilhante aula. Espero ter você aqui em outras oportunidades. E tem um ingrediente, Jaqueline, que nós não abordamos nesses 2 programas, que é a intersecção com o crime organizado, o PCC e o Comando Vermelho. Como é que ele entra nesse jogo todo, que é um assunto que eu também gostaria de explorar com você. Muito simples. Eu só vou deixar na pista para você. Será um outro programa. Tem um tratado de Tordesilhas acontecendo. Tem um tratado Fica à vontade, Paulo. Acontecendo. Tá, de um lado, as pessoas não gostam de unificação? Pois é, de um lado o PCC, do outro milícia. É um novo tratado de Tordesilhas político no Brasil, que já está acontecendo há muito tempo. Quem acha que o PCC é uma espécie de neoliberalismo moderninho do crime, né? Porque em São Paulo tudo é um discurso bandeirante, pioneiro. O mito de Bandeirantes também foi incorporado pelo PCC. Aí é um problema de análise. Não se brinca de montar firma aqui ou acolá sem lastro de governo. Okay? Então, o PCC é o lado firma de uma estrutura estatal. Tá certo? Muito bom. Voltamos a esse tema. O Paulo tem o boa noite para fazer às 20 horas. Vai pegar no Uber. Eu tenho que ir embora. Paulo, muito obrigado. Forte abraço. Um abraço a todos lá. Que bom. Jaqueline, beijo grande. Bom carnaval para vocês. Bom carnaval, bom bloco. Na paz. Boa noite a todos que nos acompanharam aqui pelo chat. Uma pena não poder ler todos. Vou encaminhar a Jaqueline as perguntas que eu consegui. E desejo aqui a todos que nos acompanharam um feliz carnaval. Vamos brincar e redobrar energias para enfrentar esse estado de coisas que nós estamos vivendo. Muito obrigado a todos, um abraço. Não, desculpa aí a paixão. Maravilha, é isso mesmo. Maravilha, foi excelente, Jaque. Você como sempre, muito bom. Um beijo. Depois a gente fala, Cláudio, muito obrigado. E Paulo, foi um prazer, sou sua fã. Eu tentei te impressionar, você não viu, não? Eu achei. Um abraço, gente. Eu sou facinho. Ih, pronto, já tenho companhia para pular o carnaval. Um beijo em todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eita.